Eu sou a Mix, sou daqui do Ativismo BC, do coletivo, sou de Santo André, São Paulo, Brasil. E minha profissão e minha militância é ser professora também. Estou no coletivo há 10 anos, assim, praticamente desde que surgiu o coletivo. E minha atuação, além do coletivo, é em outros lugares também. Eu tento ter esse contato também com outros coletivos, não só do Brasil como fora do Brasil, tentando fortalecer mesmo essa rede de rebeldia. Então, meu primeiro envolvimento com o anarquismo foi através do movimento punk, através do punk, na real. E aí eu comecei a ouvir algumas músicas que falavam sobre anarquismo, que falavam sobre uma sociedade diferente, uma sociedade anarquista, e eu fui atrás para conhecer, para saber o que eles estavam falando, o que era aquilo, o que era o anarquismo. E foi então que eu comecei, logo em seguida já passei a procurar um coletivo para atuar. Aí eu encontrei o Ativismo BC em começo de 2002 e estou no coletivo até hoje. Na verdade, eu acho que às vezes eu prefiro pensar que a gente não escolhe ser anarquista ou ser de tal forma ou tal outra forma, mas a gente já vem com algumas críticas, alguns pensamentos também, claro, construídos socialmente, né? Mas que a gente já vem com algumas coisas que, quando a gente descobre que muito daquilo que a gente pensava está no anarquismo, é isso, a gente é anarquista. Então eu sempre pensava a questão da desigualdade. Então por que existe desigualdade? Por que tem que ser assim, né? Então em casa mesmo, né? Talvez por eu ter passado questões financeiras. Então isso talvez aflore um pouco mais esse sentimento do questionamento, né? Por que eu não posso ter? Por que as pessoas têm e eu não posso ter? Ou uma outra tem menos ainda que eu. Então por que tem que ser assim na sociedade? Por que não pode, todo mundo não pode ter um pouquinho de tudo, né? Então eu acho que foi isso, né? A gente vai construindo, já é um pouco anarquista e descobre na ideia, assim, começa a ouvir e dizer, nossa, eu pensava isso, eu pensava aquilo. Então foi assim, mais ou menos. Atualmente eu participo do coletivo Ativismo ABC, né, que tem um espaço, gera um espaço na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. E na verdade eu sempre fiz parte desse coletivo, desde que eu me tornei anarquista, né, desde que eu passei a militar em um coletivo, o coletivo que eu militei foi o ativismo, né. Agora, atualmente tem outros grupos que eu estou tentando me envolver um pouco mais, né? Então, assim, porque eu acho que a gente tem que estar os diversos coletivos têm que estar interligados também. Então, estou militando em um outro coletivo que tem trabalho social também, trabalho com movimentos sociais e que é importante também. E o coletivo, de certa forma, a partir de mim, o coletivo também tá envolvido nisso, né, de trabalhar com outros, tem um espaço aí para trabalhar com outros movimentos sociais. Então, eu acho que, assim, as pessoas que nunca ouviram falar de anarquismo, eu acho que não existe uma forma específica ou uma forma exata de explicar para elas o que é o anarquismo, como é o anarquismo. Eu acho que a gente tem muito que dar o exemplo, muito pela prática e pelo exemplo, né? E tentar a partir daí contaminar a pessoa de alguma forma. Então eu, por exemplo, eu sou professora do ensino público do estado e dar aula para mim é uma das formas que eu tento levar a ideia anarquista e a prática anarquista para os alunos.
já que eles não vêm até a gente, porque eles não estão nesse espaço, então eu me coloco nesse papel de ir até eles. Então o papel que eu encontrei foi dando aula. Então, assim, eu não falo de anarquismo, eu não... Mas toda a minha prática e toda a ideia que eu troco com eles, a conversa que eu tenho com eles, toda se baseia no anarquismo. Então, assim, a minha postura na sala de aula é diferente, apesar dos limites que eu tenho, né? É uma postura diferenciada, a troca de ideias com eles é uma postura diferenciada. Então, eu não faço questão de que todas as pessoas se tornem anarquistas ou que todos tenham que ser anarquistas e que tenhamos uma sociedade anarquista, mas eu faço sim questão de ter uma sociedade diferente desta, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que respeite os gêneros, uma sociedade que não tem hierarquia, seja do Estado, seja econômica, seja de qualquer forma, que as pessoas se organizem, né? Então, não... É difícil você falar para uma pessoa que nunca ouviu falar de anarquismo, é difícil você chegar para ela e falar, anarquismo é isso, isso. Não, eu acho que vai depender da prática que você tem, do exemplo que você dá, e a partir daí a pessoa vai compreender que a pessoa pode compreender que você não é igual a todas as outras, que você está fazendo as coisas diferentes, e vai querer entender da onde surgiu essa sua diferença, talvez. Eu tento praticar o anarquismo tentando fazer essa ligação do individual com o coletivo. Então, assim, a mudança, para ela ser real, ela tem que vir dos dois lados, né? Porque você tem que ter uma mudança pessoal para também influenciar de forma coletiva. Então, não adianta você falar que você quer uma sociedade onde não tenha consumismo, se você é consumista. Não adianta você falar que você quer uma sociedade mais saudável no sentido de não ter agrotóxico ou, né, de ter um cuidado melhor com a saúde se você não pratica também. Né? Então, essa prática cotidiana é muito importante para dar um exemplo para as outras pessoas. É claro, né, na atual sociedade que a gente vive, é muito complicado você conseguir ser... É difícil até, né? Ser 100% conivente ou praticar tudo aquilo que você pensa. Por um outro lado, é possível. Então, as coisas são construídas, né? São construídas passo a passo. Né? Mas eu acho que a mudança pessoal, né? Ou a mudança individual, ou a mudança cotidiana, da vida cotidiana, tem que estar junto com a mudança social. Né? E não só você falar para os outros também o que tem que fazer, o que seria legal fazer, se na sua vida você não tem essa prática também, não pratica aquilo que você fala para os outros. Existe, hoje principalmente, né, existe uma diferença e tendências muito diversas assim, dentro do anarquismo. Né? Então, eu não tenho uma crítica específica entre uma ou outra tendência. Eu acho que o anarquismo é isso. Para mim, o anarquismo é plural. Desde o começo, não existe só desde que o anarquismo surgiu, ele não existiu só de uma forma ou numa linha. Então, sempre foram surgindo diversas linhas, distintas linhas de linhagens de anarquismo. Então, é o que a gente vive hoje. Não existe, para mim, um anarquismo certo ou um errado, né? No geral. Mas eu tenho uma forma que eu acredito que eu pratico, mas existem as outras. E que naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente pode trabalhar junto, a gente trabalha junto. Naquilo que não, a gente trabalha cada um separado. Mas tem uma ideia muitas vezes das pessoas acharem que o anarquismo que ela faz é o verdadeiro, né? Que o anarquismo que ela pratica é o real, é o único que vai levar à transformação social, que vai fazer a revolução. E eu não acredito nisso, porque eu acho que os seres humanos são plurais, as pessoas são plurais, não existe uma única forma de fazer a revolução, uma única forma de trazer a transformação social. Né? Então, e cada coletivo, cada grupo acaba praticando o anarquismo
da forma que acredita. Então, por isso não existe uma forma única de fazer anarquismo. Só que eu acho que a gente é tão pouco, enquanto anarquista, a gente já é tão pouquinho. Então eu acho que a gente precisa também ter essa preocupação de estar junto, né? Respeitando, claro, as diferenças, mas também ter essa preocupação de estar junto para construir uma coisa em comum. Que o que a gente quer não é nada parecido com o que com outras linhas políticas querem, que querem estabelecer um Estado, seja ele proletário ou não. A gente não quer um Estado. Então a gente não quer um Estado, a gente não quer o capitalismo. Então, por que não fazer coisas juntos? Né? Se unir naquilo que a gente consegue se unir. Né? Ter esse respeito. Eu acho que aqui em São Paulo, e o coletivo que eu participo tem muito essa preocupação, sabe? De ter esse contato, de apoiar. Então, de participar com outros coletivos, de apoiar outros coletivos e outros grupos, mesmo que esses grupos não pensem igual a gente, não precisa pensar, não é necessário pensar. Né? Eu acho que é isso, o anarquismo é plural e pode receber muitas ideias. Nenhuma mais verdadeira que a outra, são práticas diferentes. Nenhuma mais original que a outra, nenhuma mais verdadeira que a outra, nenhuma única ou que é melhor que a outra. Bom, o anarquismo hoje, assim, acho que enfrenta muitos desafios no sentido de que construir uma sociedade em que você tenha muitas vezes que abdicar de privilégios é complicado. Por um outro lado, né, a gente tem um sistema econômico, o capitalismo, que ele é muito sedutor, isso na minha opinião. Né? Ele seduz as pessoas, ele faz com que as pessoas sintam vontades que muitas vezes não são necessárias, né? A grande maioria das vezes não são necessárias, não são reais, mas que as pessoas passam a ter vontade de comprar, vontade de fazer, vontade de uma diversidade de coisas. Né? E o anarquismo, quando ele fala de abdicar muitas vezes, né? Não diretamente abdicar, mas de que você não precisa ter tudo isso também, então de certa forma uma abdicação, é complicado, porque isso muitas vezes não seduz as pessoas. Então o nosso desafio hoje é pensar novas estratégias, porque muitas estratégias funcionaram até determinado período. Então determinado período que a gente não tinha televisão, tinha um acesso a rádio pequeno, mas não tinha televisão. A gente conseguia ter a partir da propaganda de jornal, né, feito pelo movimento operário também. Então, a partir dos jornais a gente conseguia que saía muitas vezes em maior quantidade que o jornal ligado aos grandes capitalistas aí, né, chegava num número muito grande de pessoas. Né? E hoje não, e hoje a gente é limitado, assim, em se tratando de Brasil, né, a gente tem um acesso limitado a produzir jornal, porque custa muito dinheiro, então pra gente é complicado, então questão de livro, né, porque tudo é muito caro, tudo é sempre muito caro e complicado. Então assim, a gente precisa pensar em outras estratégias também, né, que sejam sedutoras para as pessoas também, né, porque abdicar das coisas não é. Então, mas como a gente pode chegar às pessoas dessa forma? Então é um desafio que eu não sei responder também, tampouco. A gente está tentando tenta fazer aí jornal, tá tentando montar uma editora, né, com livros mais baratos, mas tem editoras aqui no Brasil também que fazem, né, se você comprar diretamente com eles, são mais baratos também. Só que isso não chega à maioria das pessoas, né, a muitas outras pessoas, muitas vezes. Então, assim, uma das formas que eu estou encontrando é estar em sala de aula, por exemplo, que é uma das formas de eu levar um pouco das ideias anarquistas, sem falar de anarquismo diretamente. E talvez estando junto com movimentos sociais também, né? Então, tendo esse espaço num bairro, né? Então, a gente tenta fazer as coisas, né? Mas, por um outro lado, a gente passa filme aqui e o Estado oferece cinema. Então, assim,
ou as grandes corporações oferecem cinema. Então é um pouco complicado, né? A gente, não é essa disputa, mas de certa forma é uma disputa, né? Com o sistema capitalista, com o Estado, é bem complicado. Mas a gente vai tentando, a partir da propaganda, ou talvez com coisas mais ligadas à arte, quem sabe a gente não consiga chamar a atenção das pessoas para os problemas reais, para os problemas sociais também, né? Que não só ela sofre de alguma forma, seja a classe média ou não, mas que as classes mais baixas, as classes mais pobres, assim, sofrem muito mais do que talvez a classe média. Então, muitas pessoas podem falar, talvez podem falar de sociedade anarquista, eu não acredito nisso. Como eu falei no começo, eu acho que não existe uma sociedade anarquista, eu não desejo uma sociedade anarquista, eu não quero que todas as pessoas do mundo inteiro se transformem em anarquistas, mas que realmente assim, se importem realmente com o outro, que tenha um apoio mútuo, que as coisas sejam construídas de uma outra forma, né? Eu gosto muito da ideia do Bookchin de municipalismo libertário, que é justamente esse retorno da política para as mãos das pessoas, né? Que as pessoas se organizam, podem se organizar em números menores, e entra, né, a ideia de federação, de Proudhon e tudo mais, mas que as pessoas podem se organizar em grupos menores e com isso podem realmente participar da vida social, realmente podem participar da sociedade. Então, assim, eu acho que é difícil falar de sociedade anarquista, porque eu não quero que todos dentro da sociedade sejam anarquistas. Mas eu gostaria muito que as pessoas se importassem com as outras, construíssem uma sociedade diferente dessa, é claro, sem hierarquia, sem a hierarquia do Estado, sem a hierarquia sexual, de gênero, sem a hierarquia econômica. Não quero capitalismo, não quero Estado. E a sociedade não importa assim, o nome que tenha, né? Mas que não seja, que não tenha formas de opressão e formas de uma pessoa poder oprimir a outra dentro do trabalho, que as pessoas possam se organizar de forma autônoma, solidária, a partir do apoio mútuo. Não, eu sou bem otimista. Eu acho que, na verdade, eu não seria otimista se eu não tivesse, se eu tivesse assim lavado as minhas mãos também, deixado como está. Então, assim, eu sou otimista, tão otimista, por isso que eu estou tentando construir alguma coisa aqui, por isso que eu luto, por isso que o meu dia a dia é uma luta também, né? Em todos os sentidos. Então eu estou otimista nesse sentido, porque eu acho que a gente precisa de uma forma de viver diferente, que a sociedade precisa de uma forma de viver diferente. Então a gente tenta construir e tenta fazer as coisas para buscar essa outra sociedade, né? Mas, como eu disse, eu acho que a sociedade ela é tão diversa, tão diferente, né? A sociedade brasileira é diferente da sociedade, alguma sociedade europeia, que é diferente da indígena, que é diferente sei lá, do esquimó, que é diferente de comunidades africanas. Então, assim, é difícil a gente falar um mundo anarquista. É difícil. Mas que dentro, né, das nossas perspectivas, é claro, onde o capital tem entrado, onde o capitalismo tem entrado, onde o Estado tem entrado, né, essa relação de hierarquia, eu não quero mais. Né? Então eu tô otimista, eu acho que cada vez mais, assim, tem gente que luta para ter terra, que luta para ter uma moradia, que luta para... São reformas muitas vezes, mas se essas reformas elas são direcionadas com a transformação social, né? Então não são só reformas, mas é um meio de conseguir uma transformação, uma moradia melhor, ou são formas de conseguir uma sociedade diferente também, que as pessoas estão lutando e tudo mais. Então, eu sou muito otimista, porque senão eu não estaria aqui dando essa entrevista, nem
tentando construir um espaço há 10 anos. Bom, eu não acho, eu não sou da opinião de que cada um fazendo sua parte a gente conquista uma sociedade diferente ou coisa assim. Eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte junto, né? Em conjunto, tentando construir isso junto à sociedade também, construindo um mundo diferente aí, socialmente falando, né? Não só individualmente, mas socialmente falando. Eu acho que cada um de nós pode, dentro da perspectiva de cada um, né, tem de anarquismo e tudo mais, pode se juntar e fortalecer, né, o anarquismo, fortalecer as ideias anarquistas, né, e expandir cada vez mais, porque eu acho que cada foco de anarquismos que se tem é um foco de rebeldia, é um foco de transformação social, que isso junto, quando isso se junta, pode dar em muita coisa.